Olá, sabe, existe um texto bem antigo que nos dá uma ferramenta filosófica muito poderosa para a gente lidar com alguns dos problemas mais antigos da vida, né? Tipo a pressão financeira, essa busca sem fim por segurança. Hoje, a gente vai mergulhar no que podemos chamar de a filosofia do verdadeiro tesouro. E no centro de tudo isso, a gente encontra duas lutas que são super-humanas e atemporais. É como se fossem dois lados da mesma moeda, sabe? De um lado, a gente tem a ganância, aquela vontade que não acaba de querer sempre mais. E do outro, a ansiedade, aquele medo que paralisa de não ter o suficiente. Vamos ver como um grande sábio filósofo encarou essas duas questões de frente? E tudo começa de um jeito bem pé no chão, uma situação do dia a dia. O jeito que esse sábio responde a um pedido bem simples acaba revelando uma compreensão muito profunda da nossa condição, focando exatamente nisso, na nossa busca por mais e no nosso medo da falta. Imagina a cena. Tem uma multidão e no meio dela, alguém chega para esse filósofo e pede para ele ser uma espécie de juiz para resolver uma briga de família por causa de herança. Um pedido super prático, quase burocrático, né? Mas a resposta que ele dá, nossa, vai muito além da grana. E aqui tá o pulo do gato. Em vez de entrar na disputa e falar quem tá certo ou errado, o filósofo dá um aviso que serve para todo mundo. Ele meio que diz: o problema aqui não é como dividir as coisas, mas o valor gigante que vocês estão dando para elas. A vida de alguém, ele diz, não se mede pelo tanto de coisa que se tem na garagem ou no banco. E para provar o ponto dele, ele não usa um argumento super complicado, não. Ele faz o que os grandes mestres fazem. Ele conta uma história, uma parábola. E essa história é a ferramenta de diagnóstico dele para mostrar que a lógica por trás de uma vida de acúmulo, bom, ela tem uma falha fundamental. O raciocínio do personagem da história é muito revelador. Olha só. Primeiro, ele tem um baita sucesso material, uma colheita gigante. Segundo, qual o plano dele? Juntar tudo, guardar. Terceiro, o objetivo final, relaxar, curtir a vida. Parece um plano perfeito, né? Mas aí no quarto passo acontece o inesperado. Uma intervenção divina que bota tudo por água abaixo. E os celeiros que ele quer construir? Eles são muito mais do que simples armazéns. Eles são um símbolo muito forte. Representam essa nossa tentativa de construir uma fortaleza de segurança usando coisas materiais, de tentar controlar o futuro. E a história mostra como essa segurança, na verdade, é uma grande ilusão. Essa aqui é a moral da história, o diagnóstico final do filósofo. O problema do homem não era ser rico. O problema é que a riqueza era a única coisa em que ele pensava. Ele juntou tesouros para ele mesmo, mas espiritualmente ele estava quebrado. Ou, como o texto diz, ele não era rico para com Deus, um tipo de riqueza que não tem nada a ver com o extrato bancário. O ponto central é esse, e é meio trágico. Ao focar só em juntar, em acumular, o homem da história estava, ironicamente, perdendo a própria vida. E a vida é a única coisa que o dinheiro dele jamais poderia comprar de volta. Uma péssima troca, não acha? Ok, então o diagnóstico foi feito. Contar com o acúmulo para ter segurança é uma ilusão. Mas o filósofo não para por aí, não. Ele oferece um caminho alternativo, uma receita, digamos assim, para a ansiedade que essa ilusão toda acaba causando. E isso nos leva a uma pergunta-chave. Se a nossa estratégia de sempre para lidar com a insegurança não funciona, o que a gente coloca no lugar? Qual é a verdadeira solução para essa ansiedade que a gente sente sobre o futuro? A resposta do sábio é de uma simplicidade genial. Olhe para a natureza. Primeiro, ele manda a gente observar os corvos. Eles não plantam, não colhem, não guardam comida em depósitos. E mesmo assim, eles são alimentados. Eles vivem um dia de cada vez, sustentados, sem preocupação. E ele continua com outro exemplo lindo, os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem suas roupas, mas a beleza deles, segundo o filósofo, é maior do que a de qualquer rei com toda a sua pompa. Eles são vestidos sem fazer nenhum esforço. Juntos, os corvos e os lírios pintam esse quadro de uma provisão que acontece sem ansiedade. Isso ajuda a gente a entender melhor o que é o contrário daquele homem da parábola. Ser rico para com Deus não é sobre ter coisas, mas sobre um estado de ser. É quando o valor da vida não é medido pelo que a gente acumula, mas sim pela confiança na provisão divina, pela profundidade do nosso relacionamento com o Criador. E aqui a gente vê a grande virada de chave. A receita não é simplesmente não se preocupe, mas sim se preocupe com a coisa certa.
A ideia é que, ao buscar o reino, ou seja, os valores e as prioridades de Deus, a pessoa descobre que todas as outras necessidades, como comida e roupa, são cuidadas como uma consequência natural. Agora, a gente chega no coração de toda essa filosofia, o princípio que amarra tudo. Depois de mostrar o problema e apontar a solução, o sábio resume tudo numa ideia única e muito, muito poderosa. Essa tabela deixa a comparação bem clara. De um lado, o tesouro na terra. O foco é juntar bens. O resultado? Uma falsa segurança, uma ilusão, e o coração acaba preso às coisas materiais. Do outro lado, o tesouro no céu. O foco é o relacionamento com Deus. O resultado? Segurança e valor de verdade, e o coração fica livre. E aqui está, a tese central de tudo. Essa frase é a chave. A questão não é para onde a gente deveria apontar o nosso coração. A questão é que o coração automaticamente vai seguir aquilo que a gente mais valoriza, o nosso verdadeiro tesouro. Trazendo para a nossa linguagem de hoje, a gente poderia dizer, de forma bem simples, aquilo em que uma pessoa foca, aquilo que ela define como seu tesouro, vai inevitavelmente dar a direção para a vida inteira dela. O foco de alguém se torna o seu destino. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir. Depois de analisar essa filosofia toda, a questão volta para cada um. Com base naquilo que uma pessoa mais valoriza, no tesouro dela, para onde o coração dela está realmente apontando.